Eram os líderes espirituais. Aqui mais para o sul deste Vale de Inon tem o Akeldama, não vamos ver agora, mas tradicionalmente onde Judas se enforcou. Olha aqui na direita, na esquerda, desculpa, onde estão as cadeiras. Esse Prata Sultana. Essa piscina, Suleiman, o grande, o magnífico, que construiu. Não é um monte, como falou o pastor Teo, não é um monte, nada. É a Vai haver exame. E esta porta tem um valor especial pelos ataques que ela sofreu para a unificação de Jerusalém. Vejam a quantidade de buracos das balas que estão aqui na pedra. Esta porta não existe no tempo de Jesus. Aqui é a área do Monte Sião, com a parte que está dentro, mas tudo isto, onde nós estamos, ficava dentro das muralhas. Toda a pedra, como foi dita, é do tempo do Solimão o Magnífico, ou o Grande. Mas vejam que algumas pedras foram cá colocadas, que já são muito mais antigas. Aquelas que têm um relevo. Isso já é pedra muito antiga. Então, agora vamos entrar na parte onde, no quarteirão que era arménio, ainda é, em muitas coisas, onde ficaria o Palácio de Anás e de Caifás, por aqui adiante, é nesta parte que nós estamos. Não vamos visitar tudo, mas vamos seguir o nosso guia. Mas eu queria assinalar só que a cidade da Paz está cheia, mas cheia destes buracos, das balas que custaram a vida a muita gente. Sião. Na atualidade tem 8 portas. 7 portas são da época da construção dessa muralha que construiu o sultão Suleimão. Mais uma porta nova que fica no lado da igreja do São Sepulcro, que foi aberta ao meio do século XIX a favor dos peregrinos que desembarcaram em Jope, vieram direto para o São Sepulcro. Uma porta está fechada do outro lado. Essa porta onde entrou Jesus em Domingo de Ramos, que vira ao lado leste, que a gente vai ver logo. Golden Gate. 7 portas a gente vai passar entre todas para mencionar os nomes e para ver o que tem hoje nessas portas. E à noite tem de passar o exame, saber o nome delas todas. Claro! Claro, essa é parte do exame. Pessoal, ajuda. Eu quero No tempo de Jesus. prestar atenção onde começou a cidade dos jebuseus. Esse vale que vem, olha, aquele monte frente de nós, o cemitério, que monte é? É o Monte das Oliveiras. Ok? Desculpe, É que vocês depois podem ficar aqui. O íngreme do Monte das Oliveiras desce até o Vale Cidrão, ou o Vale Josafat. Logo, dá para ver o pináculo, a esquina do Monte do Templo. Essa esquina aquela é o pináculo, e de lá para a esquerda não se vê, continua um plano onde está lá em cima é a cúpula dourada na atualidade. Mas olha essas casas que estão aqui, esse íngreme, essa muralha não existia. A muralha na época de Cristo corria lá abaixo, onde corre o Vale Cidrão. Percebem? O Vale Cidrão corre até o ponto lá abaixo onde está a mesquita. Está vendo a mesquita, a Torre Branca? A Torre Branca que está ali abaixo? Lá abaixo justo, bem claro. Uma Torre Branca. É ali Hakeldama, onde o Judas foi enforcado. Ok? Esse é o encontro do Vale da Guerrena com o Vale Cidrão. E os dois juntos seguem o vale, viram na esquerda. Olha só, pessoal, as montanhas daquele lado, no fundo de todo, o que são? Essas montanhas daquele lado. Moab, a continuação da Gileade. Ontem, quando nós viajamos pelo Mar Morto,
Nós vemos essas montanhas. Sim. Ali é o Monte Nebo. Já é Jordânia ali. Já é Jordânia. Entre nós e Moab é o Mar Morto. De lá Moisés levou Josué no Monte Nebo, mostrou, apontou Jerusalém e prometeu essa terra para que o Deus prometeu aos antepassados. Você pode ver claramente Moab de lá para cá, Jerusalém de lá para cá e Moab daqui para o outro lado, tá ok? Posso? Agora, o início de Jerusalém, olha esse teto, tá vendo esse teto vermelho aqui abaixo? Pessoal, é justo no limite. Olha o ônibus laranja que sobe. Sim. Pessoal, esse é um vale Teropeon, Cheesemaker Valley. Se chama o Vale Teropeon, que foi o limite de Jerusalém da época de David. Protegendo Jerusalém, desse ônibus, dessa estrada, foi uma muralha e o Vale Cidrão foi outra muralha. Ou seja, a cidade de Jerusalém na época de David, que ele conquistou dos jebuseus, era uma cidade bem estreitinha, que começa onde está o ônibus agora, Sim. desce até a piscina de Siloé, onde Jesus curou o cego. João capítulo 8, Jesus curou o cego lá na piscina de Siloé. Tá ok? Se encontra hoje, se não dá para ver, espera aí. Se dá para ver a piscina de Siloé, onde está um cipreste. Tem um cipreste e tem outra torre de mesquita. Olha o ônibus vermelho que sobe agora. Um pouco antes, na esquerda, tem uma torre. Essa piscina de Siloé. A piscina de Siloé foi construída na época de Rei Herodes, ampliada, já existia na época de Davi. E lá a água corre até hoje. A cidade de Jerusalém dos jebuseus estava ali, porque primeiramente tem água que corre até hoje e tem proteção. 3 lados está protegido. O Vale Teropeon, o Vale Cidrão e o Vale da Guerrena, que é aqui, Oinon. O problema de Jerusalém, o Salmo fala para nós, sempre é o norte. Tá certo? Então esse é o início de Jerusalém. Logo quando foi destruído o reino de Israel 721 para os assírios, o rei Ezequiel, ampliou-se a cidade no íngreme até essa colina ocidental de Jerusalém. Essa é a ampliação de Jerusalém depois que o reino de Israel, lá na Samaria, foi destruído. Ainda 150 anos, Jerusalém morava aqui até que apareceram os babilônios, que foi destruído completamente tudo. Vamos logo visitar o bairro judeu, onde era o bairro sacerdotal, enquanto esse íngreme foi, assim, se vai ver, amanhã, depois da manhã, a gente vai visitar o modelo de Jerusalém naquela época, você vai entender direitinho entre o que a gente vê agora e amanhã no modelo, tudo vai ser gravado, no momento que tudo vai ter pelo menos 90 a 100 no exame final, antes do dia da partida. Mais 2 ou 3 coisas se quiserem. Primeiro, voltando ao Ofel, que é o princípio de toda a estrutura de Jerusalém, a cidade dos jebuseus, é ali que David vai entrar pelo poço de Gihon. Um homem só não levou exército para conquistar Jerusalém aos jebuseus. Isto foi um autêntico milagre que não se conhece noutros casos da história. Daquele lado, em princípio, moravam as mulheres do Salomão e havia ali altares de paganismo que sacralizaram Jerusalém, a cidade santa. Para ali à direita, no outro monte, tem o que nós chamamos em inglês Mount Olival Council, e pela tradição foi por ali que Judas traiu ou recebeu o dinheiro dos membros do Sinédrio. Se é verdade ou não, já é diferente. Aqui embaixo no Ofel estão enterrados ou foram enterrados, embora não conheçamos os túmulos hoje, porque foi tudo limpo, mas foram enterrados os reis de Salomão
de Israel, à exceção de um rei. Qual é o rei que não pode ser enterrado em Jerusalém, dentro das muralhas, e que morreu cá? Quem sabe? Não é o... Foi o rei Uzias, porque morreu leproso. Os reis podiam morrer e podiam ser enterrados dentro das muralhas. E ali naquela muralha do sul, onde está o pináculo, como foi assinalado, está também o lugar onde foi sepultada a profetisa Hulda. Profetisa Hulda, que profetas e reis podiam ser sepultados dentro das muralhas. Portanto, aqui embaixo tem o poço ou a fonte de Gihon, que é o lugar exato, e não é tradição porque a Bíblia diz que é lá onde Salomão foi feito rei. Vinha montado num jumentinho, diz lá na Bíblia. Portanto, estão a ver que num pedaço da terra já se passaram imensos pormenores da história. Vamos continuar, não é? Pessoal, o início de Jerusalém, para entender o início e a ampliação da cidade hacia o lado ocidental. Porque naquele lado, o Monte das Oliveiras, fundamental na fé cristã, tanto como na fé judia, esse é o local onde Jesus subiu ao céu, o Monte das Oliveiras. O último capítulo de Lucas, é o primeiro capítulo dos Atos. É aquele que na atualidade, para os judeus ser sepultado no Monte das Oliveiras é um grande privilégio. É, sim, senhor. Porque o capítulo 37 do profeta Ezequiel fala que o levantamento, a ressurreição dos ossos secos vai ser daquele lado. E segundo o judaísmo, Meshiach vai chegar daquele lado. Jesus veio daquele lado e vai voltar daquele lado. Sim. Tá ok? Logo a gente vai falar, entender melhor sobre dentro da muralha atual. Daquele lado tem túmulos judeus, no vale tem túmulos cristãos e contra a muralha deste lado tem túmulos muçulmanos. As três religiões monoteístas divididas, mas quando o Messias vier vão estar todos juntos, quer queiram, quer não queiram. Amém? Vamos seguir um pouquinho mais abaixo, gente. Segundo o Mas com a teologia, aqui ali no Monte Sião, a gente vai voltar lá para visitar o cenáculo e a tumba de uma parte do Aconteceu que no dia 11 de outubro de 2000, Ariel Sharon era o ministro do governo. Ministro. E naquela época Ariel Sharon era com opinião da direita. Ou seja, nada entregar para os palestinos. Ministro do governo com essa opinião. E ele vinha, subiu, entrou nessa porta, nessa esplanada. Na hora que ele entrou segurando com bodyguards, como se chama bodyguards? Guardas de corpo. Guarda-costas, Costas. causou esse levantamento, a segunda intifada. Olha só, 6 meses depois, antes, estava aqui o Papa. Sim. Israel não podia conseguir guia, nem restaurante, nem cama para ninguém. Desde que vinha o Papa, até outubro, quando Ariel Sharon entrou aqui nessa esplanada. Enquanto antes nunca entrou, nunca não, mas já há anos que não entrou nesse local. Esse já 1300 anos na mão do Islã. O terceiro lugar sagrado para o povo muçulmano, Meca, Medina e esse local. Ele entrou, foi um caos. Foi um caos não só em Jerusalém, em todo Israel. Os árabes, em todo lado, saíram, manifestaram, bloquearam estradas. Realmente um caos. Pessoal, desde a posição de turismo assim, ao dia seguinte, foi assim. Guias sem trabalho,
hotéis que recente foram inaugurados, foram construídos para a visita do Papa. Ficaram sem trabalho. Motoristas que compraram autocarros novos para 2000, para o jubileu, sem trabalho, restaurantes sem trabalho, foi um fracasso. Um caos incrível que durou 5 anos, até que o Arafat faleceu. 2005, começou gradualmente a subir novamente o turismo. É aqui, pessoal. O Ariel Sharon saiu. Não sei quanto tempo ficou aqui, mas percebeu o que causou e saiu. Por que ele veio? Por quê? Porque o rei Herodes construiu como construiu? Porque era rei Herodes. Porque era Ariel Sharon. Ariel Sharon, bulldozer. Ainda está vivo. Ainda está vivo em coma. Em coma. E posteriormente, 3 anos depois, ele foi primeiro-ministro. E passou para a esquerda. E quando ele entrou primeiro-ministro, a opinião dele, Mudou. daqui, Pois. pouco a pouco, e ele que mandou os cidadãos israelenses na faixa de Gaza, 40 anos atrás, ele mandou estabelecerem. Quando subiu no poder, ele que mandou tirar 10 mil pessoas da faixa de Gaza. Posso entrar? À vontade. Fica à vontade. Se pegarmos no Ariel Sharon, há uma coisa que eu tenho de dizer, que às vezes o judeu não gosta de dizer, mas Ariel Sharon foi o homem que libertou o quarteirão muçulmano, que tinha, as portas todas tinham os sinais de mezuzá, libertou aquilo tudo com 120 mil dólares cada pequenina casa, muita gente vendeu e isto começou a ser porque a ideia é purificar à volta daqui da esplanada tudo para ficar em mão judaica para poder construir o templo. Se vai construir ou não, isso já é outra coisa. Mas isto é a visão do Ariel Sharon. Agora, nós estamos num lugar muito especial. E ele Primeiro, deu dinheiro a cada família. vendia as casas, sim, ou comprava as casas. Agora, uma coisa importante. Em primeiro lugar, em baixo ficam os estábulos de Salomão, não podemos visitar. Em cima, no tempo de Jesus, havia aqui uma área onde se vendiam, se trocava o dinheiro, onde muitas coisas, tradicionalmente. Mas aqui, depois se construiu uma igreja bizantina, que estava aqui. Isto foi cristão em tempos antigos. Depois do Islão passou a ser a mesquita de El-Aqsa. El-Aqsa. Portanto, esta agora é muçulmana. No centro não é uma mesquita, é o Domo do Rochedo. Não é mesquita porque não tem minarete, mas é o terceiro lugar mais santo do mundo muçulmano. Pessoalmente, não creio que o templo estava ali. Não, isto está aprovado, não era. O templo ficava... Nós não podemos ir para cima? Claro. Podemos. Dentro não. Não, eu sei, mas cima? querem ver onde ficava o Santo dos Santos? Você sabe. A gente vai lá e Pronto. vamos ver se Pronto. nós estamos pensando Portanto, igual. nós pensamos igual. Às vezes, dó, ré, mi. E então, ali, portanto, fica o pináculo e a entrada para o povo que vem de Jerusalém Antiga vem do sul para o norte. E se vamos poder visitar os degraus, são os degraus mais extraordinários que há no mundo inteiro, porque são feitos um largo, um estreito, um largo, um estreito, um largo e um estreito, para que as pessoas não entrem nem saiam a correr. E assim isso dá toda a solenidade. E então entra-se por uma porta e sai-se por outra. Aliás, era a porta tripla, a porta dupla. Mas, como aqui não havia jornais, não havia rádio, não havia televisão. Uma mulher que perdia o marido, ela queria dizer, olha, estou viúva, perdi o marido. Como é que ela fazia? Saía pela porta errada, ou entrava pela porta errada. E as pessoas diziam, porquê é que estás a entrar por aqui? E ela dizia, porque perdi o meu marido. De forma que ali também era o centro para anunciar algum problema grave na família. Portanto, veem que toda a sociedade tinha a sua maneira de comunicar nas coisas graves que aconteciam. Estas fontes que estão aqui têm um seguimento dos mikvaot, que são as dezenas aqui à volta, e que é os lugares onde o judeu lavava, se purificava, tinha a ablução do corpo ou dos pés e das mãos para entrar no templo. E agora o muçulmano seguiu as mesmas regras, mais ou menos, e isto é para purificação, para entrar nos lugares santos. Os homens e as mulheres não podem entrar
juntos, de forma que têm culto separado, oração separada, mas também devem saber que a sexta-feira é o lugar, é o dia de descanso deles, mas que não é descanso, é dia santo, mas quando eles vão lá para dentro, não só falam de oração, não falam de religião, mas também de política, se não está lá ninguém para traduzir. De forma que é outra dimensão que temos de compreender porque é que há tanta segurança. Porque às vezes pensamos que estão na religião, estão a orar a Deus, não há perigo. Às vezes é nesses lugares mesmo que há perigo. De forma que como é preciso andar sempre desperto e sempre de orelha à escuta para ver todo o problema que passa aqui à volta. E continuamos. Pessoal, tem várias entradas. Desde esse lado. E esse é o local onde estava o templo. Essa elevação que a gente vai subir agora, esse é o lado do templo. Você vai entender direto que era o templo quando a gente vai visitar lá em modelo de Jerusalém naquela época. Foi o Santo do Santo, o templo mesmo, e os claustros, os claustros frente do templo, onde naquele lado havia um sinal proibido para os gentios, autorizado só para os judeus. E quem que subia, morrerá. Esse sinal foi encontrado aqui ao lado, na atualidade, eu acho que está na Inglaterra, no Museu Nacional da Inglaterra. Aqui todo mundo podia entrar. Aqui foi o comércio quando Jesus veio e começou a expulsar os comerciantes. As duas entradas que mencionou o pastor, uma entrada naquele lado, olha, eu acho que ainda esse armário verde tem degrau, olha, está saindo agora o policial. Esse desce abaixo da mesquita da Al-Aqsa, que naquela época foi a Basílica Real, até na atualidade pode ver as decorações daquela época. Um lado de entrada, outro lado a saída, que os arcos pode ver do outro lado. Na atualidade, abaixo de nós, é uma mesquita que foi formada em 1996, quando o Benjamin Netanyahu era o primeiro-ministro a primeira vez. Ele, em um acordo desconhecido ao povo, Benjamin Netanyahu autorizou os muçulmanos estabelecer a mesquita abaixo e os muçulmanos deixaram o Israel abrir o túnel, a continuação do muro até o início da Via Dolorosa, que a gente vai ver logo. Causou um caos. Também em 1996 foi quando foi aberto o túnel, que é impressionante ver as fundações do muro ocidental, do muro das Lamentações. E dá para atravessar? Nós podemos atravessar o túnel? Olha, para visitar aquele, tem que ligar, como grupo, tem que ligar, normalmente está sempre de 7 da manhã até 11, meia-noite, continuamente grupos individuais que estão, que hartamente é um tesouro, não tem um inch, 1 centímetro quadrado que não é decorado, porque eles vendem esses postais, se logo eles vêm à vontade, mas de arte é uma coisa. Santo Sepulcro. Não, essa torre é uma mesquita. Outra mesquita de muitos que estão aqui. A igreja, a Basílica de Santo Sepulcro, vamos falar disso, entender disso, já estava localizado. A cúpula dourada construíram mais alto ainda, para mostrar o poder. E posteriormente, na época dos mamelucos, do século XIII, os muçulmanos construíram junto ao... Demasiado complexo para entrarmos na problemática do Islão. Não vou entrar. Pronto. Agora, o que nos interessa é as grandes linhas, e já sabe, isto é povo cristão, está interessado em saber que isto foi judeu? Está. Agora, todas as lutas que vêm depois e antes e agora, não interessa tanto. Seguimos? Está bom? Se tem dúvidas, pergunta.
Aqui. O que passa, isto é chamado, em termos muçulmanos, onde estão a doma dos espíritos, ou a doma das tablets em inglês, tábuas de pedra, dos 10 mandamentos. Tábuas. Vejam que a pedra é diferente de toda a esplanada. Por esplanada entendemos toda esta área onde nós andamos, não é para vender vinho. Portanto, esta é uma pedra diferente. Um professor da universidade, que era um químico, o professor Kaufmann, em 1975, publicou um artigo com suficiente documentação, e quem quiser pode lá ir buscá-lo, mesmo na internet, na revista Christian News of Israel, Notícias Cristãs de Israel, em que ele defendeu, e defende, e eu estou de acordo com ele, que isto é que era o lugar santo. Número 1, santíssimo. Número 1, porque o templo não está construído, ou não foi construído em cima do rochedo. E há um rochedo lá dentro. O rochedo lá dentro será o Monte Moriá. Porque não se esqueçam que isto não era plano. Isto é artificial. O Monte Moriá tinha o cume ali. Número 2. Há a Porta Dourada que nós estamos a ver daqui, mas que está fechada. A Porta Dourada não está no enfiamento do Domo do Rochedo. Logo, temos de procurar o que é que está. Porque o templo estava feito este-oeste. Número 3. Sabem que na Bíblia, em Números, aparece referência à vaca russa, Paraduma, que é o único sacrifício que se fazia fora das muralhas. E ele procurou, com esta ideologia, um lugar que se pudesse comprovar ali no cimo do Monte das Oliveiras, com análise de carbono 14, se havia de facto sangue em quantidade, dentro, lá por baixo, que ainda restava elementos que se pudessem comprovar. Encontrou. Outro elemento. Naquele tempo, nos 70, 74, 75, foi preciso renovar todo o sistema de canalização desta área. Para renovar o sistema de canalização, pode-se fazer inteligentemente ou não. O judeu que fez isto foi inteligente, porque foi fazer os buracos naquilo onde ele pensava que havia resíduos do templo. De forma que foi aqui que se fez. E nós temos fotografias nesse artigo, temos desenhos e temos as medidas, porque sabem que naquele tempo não era metro, era o cúbito. E o cúbito havia o côvado. Havia o cúbito ou côvado nacional e havia o côvado do templo, que tinha medida diferente. E quando ele fez as medidas do que encontrou aqui, era côvado do templo. Logo ele sabia que estava na boa pista. Depois encontraram-se por baixo, aqui, suficientes indícios que a muralha do templo, porque isto que estamos aqui é a muralha da esplanada do templo. A muralha do templo, aquela de que Jesus disse que não ficará pedra sobre pedra, essa ficava aqui dentro. E não ficou pedra sobre pedra. E é neste enfiamento que ele descobriu, e como digo, se quiserem comprovar, vão ao Google, vão o que quiserem. Christian News of Israel creio que é setembro ou outubro de 1975. E vão lá ver um artigo absolutamente apaixonante sobre este assunto. Está provado cientificamente por escavação ilegal, porque mal o muçulmano descobriu que isto estava a ser escavado, mandaram-me tapar imediatamente, de forma que isto teve tapado umas horas. Eu cheguei aqui, eu tive o privilégio de andar aqui nessa altura. De forma que a ideia é que, efetivamente, fisicamente, o templo fica aqui, o terceiro lugar mais santo do Islão fica ali, e lá embaixo é uma igreja bizantina que hoje é a mesquita de El-Aqsa. Não tem nada a ver com a mesquita de Omar. A de Omar, como o Yochai disse, fica ali perto do Santo Sepulcro, onde tem as duas domas pretas, há ali uma mesquita ao lado, aquilo é que é a mesquita de Omar. Portanto, este lugar é das coisas mais importantes para o futuro ainda dos vossos dias, de todos. Porque, agora não vou profetizar mais nada, porque senão ainda dizem que eu estou aqui a excitar o povo. Não é. Portanto, vamos embora e vamos andar. E muitos outros rabis. Portanto, não era dentro do templo, mas nos cantos, tudo isto estava fora de rabis, com grupos. Normalmente, os rabis principiantes eram 7 pessoas, e depois os rabis conceituados
tinham 11 pessoas, que é para que se algum faltasse tivesse pelo menos os 10. Não havia grupos grandes, não havia como nós. Isto é gente mais para um rabi naquele tempo. O pai dele, Hussein, o vô dele é Talal e o bisavô dele é Abdallah. Ele foi assassinado em 51 porque já naquela época ele estava conversando com Israel de estabelecer a relação. Ele foi assassinado naquela porta e ele está sepultado naquela pórtico. Descendo, tem um pórtico ao largo onde nós entramos. Lá tem a tumba do bisavô do rei atual da Jordânia. Se quiser só um pormenor, que nós somos adventistas, também temos história com eles. Quer dizer, sabem que a linha Hussein é uma linha à qual pertencia o Saddam, à qual pertence o rei da Jordânia e à qual pertence o rei de Marrocos. Que é uma linha que vem direta do Maomé por uma certa via. E por isso é que eles, embora não sejam maioritários democraticamente, são de grande influência por virem de uma família especial. Sabem que o rei que estava antes do Hussein da Jordânia, portanto, que ele não era o avô deste, porque o pai deste não era filho do outro, era sobrinho. E então, quando o outro era rei, nasceu ao pai do que... Portanto, nasceu o rei Hussein, que nós conhecemos durante muitos anos, que não é o filho. Quando o bebê nasceu, a governanta do palácio, ali embaixo, em Amman, era adventista. E a mãe do Hussein não tinha leite para dar ao bebê. E então, no conhecimento muçulmano, começaram-lhe a dar leite condensado. E ele estava à morte. Um bebê não pode beber aquilo. E então, havia um médico adventista de Loma Linda que estava aqui a visitar Jerusalém. E a governanta sabia, porque há aqui esta parte de Jerusalém onde estamos, naquele tempo ainda era Jordânia. E então, o médico foi lá chamado e salvou a vida do menino. E porque salvou a vida do menino, o Hussein foi sempre um grande amigo das pessoas adventistas, tanto que as escavações de Heshbon foram todas feitas por adventistas, pelo professor, vários, mas o Siegfried Horn foi o grande arqueólogo. Mas para dizer, e o próprio centro que nós temos aqui, nós o compramos por influência direta do rei Hussein. Assim, às vezes, salvando a vida de uma criança, às vezes também pode fazer outras coisas para o futuro. Que era rei. E lembrem-se que até 67 era tudo na mão da Jordânia. Exato. Tudo da muralha foi na mão da Jordânia. Dúvidas? Apareceram, há portas que desapareceram hoje, mas que existiam no tempo de Jesus. Lógico? Uma das portas mais importantes que desapareceu era a porta das ovelhas. E onde era? Se eu digo que desapareceu, é um bocado difícil que seja esta. Pronto. Então, porta das ovelhas. Desapareceu. Não existe mais. Mas onde era, pastor? Desapareceu. Estamos parados aqui é porque era por aqui. Se soubéssemos onde era, eu dizia está aqui. Desapareceu. Mas era... Shukran. É, portanto, a porta das ovelhas. Os carros, cuidado. E o interesse que ela tem para nós é que, segundo Ellen White, a porta por onde Jesus entrou quando foi preso não foi, como na tradição católica, a porta que está fechada. Foi a porta das ovelhas. Que ele entrou, lendo já das Nações, ele entrou como uma verdadeira ovelha que vai para o matador. Portanto, estamos no lugar que fica perto do Getsemane, numa porta à qual nós vamos agora, e que é a porta de São Estevão para os católicos e dos Leões para o judeu, e é a porta única. Você quer falar nisso porque é 67? Não, 67 é a história judaica. Mas é por aqui que Jerusalém foi conquistado em 1967. A cidade velha de Jerusalém foi unificada através daquela porta. E há fotografias muitas daquele tempo que mostram um momento emocionante quando eles entraram por aqui. Se quiser acrescentar, mas para nós tem interesse a porta das ovelhas que ficava por aqui.
ela. Sim, Sim, tem que falar alto. projeta a voz. Bom, aqui o que é que nós temos? Em primeiro lugar, é o lugar mais impressionante da complexidade das escavações de Jerusalém ao longo de 2000 anos, porque o nível de Jerusalém no tempo de Jesus era lá em baixo. Pois é. Já viram que tudo o que andamos a visitar em muitas partes não tem nada a ver com o nível do tempo de no tempo de Jesus. Primeiro ponto. Dúvida sobre isto? Agora vejam as camadas. Vejam a terra ali, vejam as pedras ali, vejam outra camada aqui, vejam pedras aqui. Se estivessem deste lado viam rocha, verdadeira rocha, que nunca saiu daqui. Portanto, estão a ver que isto era muito acidentado, mesmo em termos de declives, etc. Segundo ponto de importância fundamental. Acabamos de parar à porta da porta das ovelhas que ficava ali. Não era esta, não era aquela, era o lugar. Estamos na área onde ficavam duas piscinas, dois tanques, que eram gêmeos. Um era o de Betesda, onde se passa a história daquele homem que estava à espera que as águas se agitassem para poder lá entrar e que é curado por Jesus. Fica aqui no complexo, mas lá embaixo. Outra é a piscina probática. Em grego, probaton, que quer dizer ovelhas, cordeiros, tudo que é animais de sacrifícios. O que significa, as pessoas purificavam-se aqui e os animais lavavam-se aqui. E levava-se depois através da porta das ovelhas. E se nós tivéssemos tempo para isso, ainda há um lugar aqui, no lado fora da muralha que há hoje, há ali um lugar, ainda se vendem animais hoje. Não perguntem aos árabes porque é que estão lá a vender animais, todos de sacrifício, mas vendem lá os animais há 2000 anos sem saberem porquê. Mas era ali que se vendiam os animais que passavam aqui, eram lavados e que eram depois levados para os sacrifícios. Portanto, acho que valeu a pena vir aqui, porque não estava no programa, mas para verem que a verdadeira Jerusalém no tempo de Jesus vai lá abaixo. Vamos? Para o respeitar com igrejas e depois com todo o complexo de resíduos de arqueologia de 2000 anos. Portanto, podem ver que isto tem interesse real. Já agora, essa igreja, a igreja de Santana, é uma das poucas igrejas católicas que não tem imagens, que eu saiba, e que tradicionalmente era o lugar onde moravam os pais de Maria, que por vias apócrifas se chamavam Joaquim e Ana. Portanto, isso é a igreja de Santana. Mas não temos a certeza. Isso já é outro problema que... Já deu de cima. Ali estão pedras que pertenceram a outras culturas. Lá embaixo não havia nada, só centurinos. Mas ali já havia. Aqui já foi muito. Bora, pessoal. E prestem atenção. Olha, onde é o Shabat? Dia Doloroso no jardim. Não, o Shabat vamos ter tudo. Shabat ou sexta? Shabat. Sábado de manhã. Pois, porque não vale a pena visitar duas vezes. Se nós decidimos estudo da Bíblia ali embaixo. Desde aqui até esses prédios, o outro lado, bem na direita, foi o brinde que nós fizemos ontem.
Tudo isso em Monte das Oliveiras. Naquele lado é Betânia, a tumba de Lázaro. Naquele lado é um íngreme que desce ao Vale Cidrão, ou Vale Josafat, Quedrão, ou Josafat, e sobe ao Monte Moria, onde está a cúpula dourada. Presta atenção que no outro lado é o cemitério muçulmano. E o cemitério muçulmano foi localizado 400 anos atrás, quando a muralha estava construída pelo sultão Suleiman. E olha aqui a porta, a única porta fechada é aquela porta dourada. Por quê? Porque os judeus esperam Mashiach vir, cristãos esperam Jesus voltarem, e quando o Suleiman construiu a muralha, sabia. E para evitar a entrada do Messias não pode passar em um local impuro, como o cemitério. Esse é o propósito de localizar o cemitério muçulmano naquele lado e fechar a porta. Mas essa muralha, 400 anos atrás, 1536 a 42. Até aqui agora, bem claro, a única porta fechada hoje é aquela, onde estava Jesus entrando em Domingo de Ramos. A muralha, naquela época, a muralha não era essa, a muralha continuava ao lado do Vale Cidrão, descendo, está na porta, no Vale da Guerrena, que vem de lá, rodeia todo a colina ocidental onde está a Abadia da Dormição e a Torre de Gobat. Dá a volta, olha o Hotel King David, um pouco antes do King David, rodeiam, seguem onde está hoje a Porta de Jaffa, continua, olha onde nós subimos agora no ônibus, tem lá uma torre octagonal, branco, onde estão as oliveiras, aquele lado onde nós saímos, um pouco atrás tem uma torre octagonal branco. Esse é o Museu Rockefeller de Arqueologia. Pouco mais para lá foi a muralha de Jerusalém naquela época. Até aqui agora, é bem claro? Bem claro? Fala, pastor. 2 ou 3 pontos que interessam à Igreja Adventista. Primeiro, vem o Hotel King David, já foi mostrado. Por trás tem uma torre, a torre do IMCA. A nossa igreja fica mesmo ao lado. Tá? Fica ali. Lá por trás, não vê daqui. Siga o que eu vou dizendo. Está a ver o grande edifício do King David? Vê a torre que está por trás. No meio, vimos, sim, senhor. Então, É ali na agora não frente. posso ser meio. Bom, não me façam repetir muitas vezes, por favor. Agora, aqui temos a parte velha. Já vimos do outro lado da Porta de Sião. E aqui foi onde Jerusalém começou. Dali até à esplanada havia uma descida e subida. Isso foi preenchido pelo rei Salomão. É uma obra monumental do rei Salomão, que em hebraico se chama Milô. Aqui ficava o pináculo do templo, a ponta sud-este da muralha. Mas naquele tempo tinha cerca de 30 metros mais. Portanto, era mesmo muito alto. Outro ponto, a porta que está fechada, agora se fizerem o enfiamento este-oeste, até daqui vê-se uma cúpula que está por detrás dali de uma estrutura com arcos, não tem nada, por trás tem uma cúpula preta, era ali que ficava o templo. Tá? Interessa para os adventistas. Como sabem, Ellen White tem descrições da vida de Jesus aqui que pouca gente tem e que se confirmam. Primeiro ponto, nós aqui embaixo temos o que se chamava o Jardim das Oliveiras e o Getsemane. É ali que Jesus é preso pelos soldados romanos. Como estamos num cemitério, geralmente os sacerdotes não passavam aqui. Portanto, era um lugar de refúgio para aqueles que não tinham a mesma dimensão de pureza que tinha o povo judeu, especialmente os sacerdotes. Por aqui
agora não temos tempo de lá ir, há um caminho pequenino, curto, estreito, que vai dar a Betfagé. Betfagé é uma aldeia do tempo de Jesus que é mencionada nos Evangelhos, onde trouxeram o burrinho, onde Jesus montou para descer e depois subir até Jerusalém. E do Betfagé até Betânia é um caminho de sábado. Da Betânia, que é lá do outro lado, de Betânia, Betfagé, um caminho de sábado. De Betfagé até ali ao templo, outro caminho de sábado. O que significa que Jesus desafiava as autoridades quanto aos metros, às milhas que podiam percorrer a pé no dia de sábado. Quando Jesus é preso ali, ele podia ter entrado pela porta dourada, mas claro que era uma porta que estava aberta, segundo Flávio Josefo, nos dias de festa, portanto toda a noite. Mas, segundo Ellen White, ele entrou pela porta das ovelhas, que faz sentido que é a porta que está mais perto do lugar onde ele ficou preso. E há um outro pormenor interessante, ele é a única pessoa dos escritores do século XIX que menciona que aqui há ciprestes, há oliveiras e há palmeiras. Não há nenhum outro autor daquele tempo que ponha as três árvores juntas. Ela nunca aqui veio e sabia. Um outro ponto, há ali uma igreja, já é uma tradição, que é a igreja de São Estevão, que terá sido o local por ali onde Estevão foi apedrejado. No sábado vamos fazer este caminho a pé até lá abaixo e há mais coisas a dizer, mas estamos perto de uma das igrejas mais antigas, é Leona. É Leone. É, fica onde? Ali ou aqui? Ali onde está o Pai Nosso. Onde está o Pai Nosso? Isso. A igreja de Eliona, que está ali, é uma das 3 igrejas mais antigas cristãs, ou judeu-cristãs, daqui. É aquela, é de Santo Sepulcro e a Belém, Betlehem. São as 3 mais antigas, mandadas construir pela mãe de Constantino no século IV. É o que há de mais antigo do tempo que nós podemos crer, são essas. Tudo o resto já é de tal maneira, 600, 1000 anos depois, que é muito difícil de comprovar. Também queria dizer que quando nós olhamos nesta direção, temos, portanto, o quarteirão judaico, o quarteirão muçulmano, por detrás do judaico já passamos o quarteirão arménio e do outro lado o quarteirão cristão. A torre que vem daqui, por detrás da Doma do Rochedo, há uma torre do lado esquerdo, alta, é a Igreja Luterana do Redentor. E em frente há 2 cúpulas pretas, uma grande, uma pequena, é a Igreja do Santo Sepulcro. A irmã White faz a descrição que quando Jesus aqui chorava sobre o templo, ele contemplava o templo e o lugar onde ele ia ser sepultado ou crucificado. Quer dizer, fica no enfiamento. Ela teve a visão de que esse lugar ficava no enfiamento. Portanto, a igreja dos protestantes, embora seja uma igreja muito bonita, nada tem que ver com a crucifixão. Há mais para dizer, mas se alguma coisa esquece ou se têm dúvidas, quando voltarmos aqui sábado de manhã para descermos ali o corredor, depois ainda falamos, está bem? Para não ser demasiado prolongado. Neste lugar conseguimos ver uma Piscina de Siloé. Todo essa aldeia, esse bairro se chama Siloé ou Siloan. Olha aqui na... E lá, onde está começando a muralha saindo, tem uma janela pequena. Está vendo a janela? Abaixo tem uma janela e um arco. Essa foi a saída do templo. É isso. E agora olha os degraus que são renovados. Esses degraus é um larga, outro estreita. Um outro larga, só para que quando entra o templo com todo... Ele perguntou aonde. Ora, não havia aqui rio para batizar essa gente toda. Então onde é que eles foram batizados? É que ninguém pensa. Mas eram precisamente batizados nos tanques. Ou seja, não havia uma grande cerimónia batismal. O que havia eram os primeiros crentes que estavam nestes tanques e o batismo era feito por imersão. Geralmente era a pessoa que se mergulhava, não havia lá ninguém com a mão no ar, se batiza em nome do Pai. Aquilo era tudo feito diante de testemunhas, mas era a pessoa que se emergia nestes tanques mikvaot, que no meu tempo, quando eu estava, ainda não tinham sido encontrados, e agora se conhecem, foi dito ali há
50, e eu não me admiro até que haja mais, mas que era a purificação para entrar na área do templo. Não se esqueçam que está aqui também sepultada, não perguntem aonde, porque essas pessoas depois são limpas, porque sabemos, sacerdotes e reis podem ser sepultados dentro da cidade. Tudo mais não pode ser sepultado dentro de muralhas. Por isso, ou se tem lepra, quando morre, como foi o caso do rei Uzias. Uzias é o único, e para o arqueólogo isso é uma coisa interessante, porque os outros não sabemos onde estão. Mas o Uzias, porque era leproso, temos a pedra que diz que era o rei Uzias, só porque ele era doente. Portanto, foi uma exceção que para nós foi uma grande descoberta. E outras que são do segundo século, mas são sepulturas documentais. Uma ou duas. Por exemplo, de Absalão, não sabemos o que é que lá está, mas passa por ser o lugar onde Absalão foi sepultado, não temos a certeza se foi ou não. Há também os Nehazir. Nehazir eu sei, mas segundo século antes de Cristo. Pois, também estava ali. Qual é a importância para nós? Não nos interessa quem era Nehazir. Interessa-nos que são sepulturas que Jesus conheceu, que os discípulos passaram por ali, já lá estavam naquele tempo. Por la reina Elena, madre del emperador Constantino, perdón. La iglesia en el año 529, la revolución samaritana quemó y destruyó la iglesia. Y la que tenéis hoy en día, en el año 540, por el emperador Justiniano. La iglesia tiene dos nombres, Basílica de Justiniano o Iglesia de Natividad. La iglesia tiene un triángulo en la parte de arriba, que fue la única iglesia en Tierra Santa salvada por la destrucción de los persas en 614. Los persas vieron un mosaico debajo del triángulo de los reyes magos vestidos de persas. Ellos al ver la vestimenta no tocaron la iglesia. También tienen tres puertas o tres entradas a la iglesia. La entrada original de la iglesia es el siglo VI, que tiene la parte de arriba. La segunda es forma de arco, el siglo XII, de los cruzados. Y la más pequeña el siglo XVII, cuando fue la conquista de los turcos 400 años. La plaza de la iglesia era un mercado, entraron con camelos y caballos. Por eso los cristianos hicieron la puerta pequeña. Mas hoy en día esa puerta la llaman puerta de la humildad. Para entrar a la iglesia tienes que agachar para respetar el lugar santo. El lugar más importante en Belén, y dentro de la iglesia yo falé sobre una estrella. Aquí tenéis la estrella. Vamos a mostrar a todos. ¿Ok? La estrella marca el lugar de nacimiento. Tiene 14 puntas de plata y está escrito en latín Hic de Virgin Mary Iisus Christus natus est. Significa es aquí donde nació Jesús de la Virgen María. ¿Usted sabe qué significan 14? No. 14 generaciones de Abraham hasta Jesús. ¿Ok? Vamos a visitar la gruta. Vamos a ver el lugar de la manjedoura, el presepio y el lugar de la estrella. El piso donde usted está parado ahora es de Justiniano. Mas en 1918, cuando estaban los británicos, salieron los turcos, entraron los británicos. Los turcos picaron en Palestina desde 1517 hasta 1917. Después que salieron, entraron los británicos. Hubo un terremoto, la iglesia y la ciudad sufrió daños. Entonces los arquitectos británicos entraron para arreglar la iglesia. Se preguntaron cómo puede ser estas 44 columnas sostener la iglesia con bases muy pequeñas, las bases de todas las columnas, porque es lógico, el peso de la iglesia con bases pequeñas se cae la iglesia. Excavaron, encontraron 20 centímetros de base y encontraron el piso original de la primera iglesia, de la reina Elena. Es un mosaico de pequeñas piedras, color original, que toma de 15 a 20 años para hacer este trabajo. No solamente tiene este pequeño lugar, donde tenéis madera en toda parte de la iglesia. Tenéis otra parte de la iglesia, vamos a mostrar ahí también. ¿Ok? ¿Se quiere falar algo de esto? Pintura das colunas. Ok. Tiene las pinturas en todas las columnas de reyes y santos. Y tiene mosaico, mano derecha y mano izquierda, de los cruzados del siglo XII. Una de las cosas que es importante,
2 ángeles, mano esquerda, e 4 ao fundo, mano direita. Você tem que retroceder para vê-los melhor. Os 6 ángeles estão inclinados, venerando o lugar de nascimento, porque o lugar de nascimento está em frente. Onde está sentado o padre, onde tem 3 escadas, essa é a entrada original. Mas não visitavam, somente uma abertura. Justiniano fechou essa parte, hizo uma entrada mano direita e uma salida mano esquerda. Ok? Ok, 2 ou 3 coisas. Número 1, vejam que a estrutura da Basílica é uma estrutura clássica, quer dizer, com o teto, que é todo em madeira, com o transepto e com as janelas lá em cima, portanto, que dão uma certa frescura à igreja. Número 2, não há nenhum motivo da igreja de Helena que seja igual. Quer dizer, este tipo de mosaico é absolutamente extraordinário em todo o país, é que não há 2 mosaicos iguais em todo o país. Cada pormenor é sempre diferente, é absolutamente extraordinário. Número 3, quando nós vamos descer, sabem que isto está nas mãos dos ortodoxos gregos, quando vamos descer na gruta não vamos poder lá estar muito tempo, nem eu vou lá dizer nenhum comentário porque aqui não cabe lá ninguém. Mas tem lá uma estrela. A estrela hoje provavelmente é feita de um metal entre cobre e prata, mas já foi de ouro. E quando era de ouro um dia foi roubado. E quando foi roubada causou a Guerra da Crimeia, de forma que estão a ver que até uma estrela dessas é suficiente para causar uma grande guerra. De forma que estes são os pontos que nós podemos assinalar. Há outras coisas que vamos dizer, vamos dizendo a pouco e pouco. Quando sairmos, depois vamos à Igreja Católica, ao subterrâneo, onde Jerónimo traduziu a Vulgata. E lá falamos mais um bocadinho. Jesus, aqui é o lugar da manjedoura. Ali onde está a estrela, que antes era de ouro, né? Fez a Guerra da Crimeia. Ok, gente, outra vez. Mano direita. Los armenios pagaron al gobierno turco mujeres, oro y dinero para robar una parte de los griegos y la llevaron ellos. Desde 1810 hasta hoy en día pertenece a armenios. ¿Okay? Tenéis un mosaico del siglo XII, parte arriba, que es muy antiguo, San Tomé tocando la herida de Jesús, mano derecha la ascensión de Cristo al cielo. ¿Okay? Toda esta parte es la parte antigua de la iglesia. Es la parte antigua de la iglesia. Ahora vamos a entrar a la parte católica. La gruta San Jerónimo es otra iglesia, más es nueva. ¿Ok? Va a ver la diferencia. ¿Ok? Duas coisas sobre este lugar, estão todos? Professor, queres pensar? Se querem ser... Não. Eu não levo muito tempo. Duas coisas importantes. Nós estamos num subterrâneo natural, não foi construído, estas pedras são naturais, onde São Jerónimo traduziu a Bíblia do hebraico e do grego
para latim. A Bíblia que até hoje é considerada a tradução oficial da Igreja Católica. Um homem extremamente erudito. Só o livro de Esther ele traduziu só numa noite aqui dentro. E sabemos que não é uma tradição. E se virem bem, onde nós estivemos ali na Gruta da Natividade, isto tem ligação direta, só que nós não podemos passar, mas a porta dá para lá. Não? Segundo aspecto, ali. Portanto, ele estava ali, foi a gruta onde ele esteve. Por aqui, nestas grutas todas, vejam que isto é um complexo de grutas, estiveram 400 pessoas refugiadas. É talvez o primeiro lugar grande de refúgio dos primeiros judeu-cristãos que sofreram às mãos dos romanos, as perseguições. Portanto, este lugar tem muita história a contar de fidelidade. Segundo ponto, dentro deste complexo, portanto, se desenvolveu subterraneamente a tal igreja judeu-cristã. Uma coisa ou duas que eu não disse. Quando a senhora White escreve este lugar, ela teve visão. E uma coisa que ela diz é que José e Maria vieram até ao fundo da cidade. A cidade era morada. E havia uma rua principal. Vieram até ao fundo da cidade. E o fundo da cidade é onde nós estamos. Portanto, logisticamente, é possível que foi por aqui. Há uma coisa que nós dizemos que não é totalmente verdadeira, e que a irmã White esclarece, é que dizemos sempre que não havia lugar na estalagem. E é verdade e não é. Porque o lugar tradicional, o lugar da hospitalidade que esta cidade representa, não pode recusar hospitalidade a ninguém. José e Maria são daqui, por isso é que cá vieram recensear-se. Eles têm cá família. Porquê é que eles não foram para a casa da família? As casas não tinham 10 divisões, tinham uma. E nessa uma dormiam 30 pessoas, 40 pessoas, 42. Portanto, havia lugar para mais 2. Só que a irmã White esclarece, não havia lugar para dar à luz. E qualquer mulher que está aqui sabe que não se dá à luz diante de 40 pessoas. E por isso é que eles vieram para o único lugar que estava livre, que era uma estalagem. Uma estalagem. Uma estrebaria. Estalagem, uma estrebaria. Mas estrebaria. O estrebaria não é um lugar onde se recebem pessoas, recebem-se animais. Mas para dar à luz, serve. Portanto, é certo que é um lugar humilde, é certo que na profecia vamos encontrar Jesus a nascer no lugar mais humilde, mas não vamos pensar que esta gente aqui era tão má que não os queria receber. Isso não é verdade. Então, de forma que estão nos lugares mais seguros, em relação à tradução da Bíblia, estão num dos lugares mais emocionantes, porque aqui sofreram muitos por causa de crer no Senhor Jesus nos primeiros séculos, e onde este homem Jerónimo de Praga veio traduzir a Bíblia, que tem sido, mesmo assim, uma grande luz para os ocidentais, em latim. Pronto, agora vão lá dentro. Mas eu não vou lá e não vale a pena porque é pequeno para estar toda a gente. E depois tem... San Jerónimo, la celda donde falou, se dice la historia, estuvo encerrado para hacer la traducción. ¿Okay? Ali dentro. Ese es el pequeño cuarto. Mas el túmulo de San Jerónimo que tem-se aqui. El túmulo. Estão aqui os restos mortais dele? Não. Aqui é o quarto onde foi traduzido a Bíblia. Vieram sepultar as crianças quando o Herodes mandou matar na altura de Cristo. La descendencia que David, pero aquí el árbol genealógico. Abraham, David, todo eso, aquí tem la Sagrada Familia.
E então, e estas aqui representam? Los hermanos de David. Os irmãos de David. Este é o fundo da antiga cidade de Jerusalém. Este quadro representa a versão do futuro rei de David. Ou seja, isto temos o pai e a mãe, a família de David, esse profeta Samuel, que vem para ungir a casa de Jessé, o futuro rei de Israel. E chamou os 7 irmãos e havia um oitavo que era David. Foi o oitavo que foi ungido, o futuro rei de Israel. Isto é uma árvore, que é a árvore genealógica que vai dar a Cristo, descendente de David. 10 dólares. A Igreja Católica tem uma escultura de San Jerónimo, que tem a Bíblia na mão e está parado sobre um crânio, que é a morte. Parado sobre a morte. Em cima da morte? Mas outra história fala que ele viveu cerca de las catacumbas debaixo, da Santo Inocente. Esse é o crânio. Lo que queria... Como? כולם שם מאחורה. כשאני אצא, לפני שאני... מה זה? Áurea, foi. Isto é a via dolorosa. Esta é a via dolorosa. Alô, você não tem. Não tem. Nós estamos agora aqui. Se chama Fortaleza Antônia. Foi construída pelo rei Herodes, chamado através do patrão dele, naquela época, Marco Antônio. E foi construída pegado ao esplanada, ao templo, para vigiar o que acontece aqui, porque sobretudo nas festas de peregrinação, as 3 que já falamos, aqui foi muita gente. A cidade de David, Jerusalém começou aqui, a piscina de Siloé. É esse. Olha esse vale. Como se chama esse vale? Família, como se chama esse vale? Como se chama esse vale? Como se chama esse vale? Esse vale Cidrão. Como se chama esse vale? Como se chama esse vale? Rinom. Como se chama esse vale? Teropeon. Cheesemaker. Queijeiros? Em português, queijeiros? Ou quem que faz queijo? Certo? Ontem, quando nós entramos pela porta do lixo, estivemos lá, certo? Se lembram? Porta do lixo. A porta do lixo, entramos ontem, se lembram? Para o muro. Nós começamos abaixo de uma árvore. Falamos das pedras de Jerusalém, Soteu. Então, nós estivemos aqui nesse vale. E esse vale é a proteção de Jerusalém do oeste, Vale Cidrão do leste, e o Inom, Cidrão e o Teropeon, que protege Jerusalém do sul. Ou seja, esse é o início de Jerusalém. Olha o palácio de Davi. Essa muralha. Aqui tinha outra muralha. Hoje não existe. Ok? Logo o Salomão que ampliou-se ao Monte Moriá e o templo. E o rei Herodes, que fez essa esplanada que nós visitamos ontem, e a Fortaleza Antônia, e a piscina das ovelhas que nós vimos ontem, que estava dividida em 2. Um para a pessoa que foi curado, e outra para as ovelhas, para lavar as ovelhas antes que ofereceram ao templo. Certo? Se lembram? Bem. Olha a muralha. Essa muralha... Não, na época de Cristo a muralha estava assim.
A piscina estava fora da muralha. A muralha corria aqui, sobe, vira até a porta de Jope. Estiveram ontem na porta de Jaffa? Sim. Estiveram, não? Então é essa aqui. Essa porta de Jaffa é uma fortaleza palácio de rei Herodes. Virou ao largo do Vale do Rinom. Todo, que na atualidade é o bairro armênio e o bairro judeu. Aqui é a casa de Caifás. A gente vai ver o que é. E aqui suponem que foi a ceia de Jesus com os discípulos. Hoje, estão vendo essa porta? Nesse lado também você vê essa porta? Que estão marcando? Aqui tem uma porta. Na atualidade é dentro da muralha. A muralha hoje corre assim e sobe. Ou seja, esse aqui, na atualidade, é dentro da muralha. Esse é o local do Santo Sepulcro. O local primeiro identificado por Constantino e a mãe Helena, o Calvário. Aqui é o Jardim da Tumba. Na atualidade, fora da muralha. A gente vai terminar essa visita aqui nesse local. Essas duas teorias do Calvário de Jesus. Esse foi identificado 130, 140 anos atrás. O Jardim da Tumba. E essa muralha, essa última, posteriormente a Jesus. No ano 70, Flávio Josefo conta a nós da terminação dessa muralha. Hoje tem um pedaço bem pequeno dessa muralha, mais ou menos está localizado, mais ou menos aqui. Tem bem pouco dessa muralha. O resto não tem nada. Não existe nada dessa muralha. Se existe, está tudo enterrado. Tá ok? Estamos bem localizados agora? A Fortaleza Antônia, o local do pretório, onde Jesus foi condenado e começou a carregar a cruz. Hoje esse convento, esse complexo dos franciscanos, identificado como a primeira estação, a segunda estação e a saída para a Via Dolorosa. Mas tem duas versões. A versão católica, esses rapazes que estão fora vendendo essa folha à vontade, custa $1, é a versão católica. Se alguém deseja na saída levar, amém, não tem problema, mas é a versão católica. Essa capela pequena, sobretudo, é a identificação. O nível de Jerusalém naquela época, 10 metros, profundidade na atualidade. Lá tem pedras enormes do Litóstratos, com desenhos. Aqui também a gente vai ver desenhos do Litóstratos, supostamente jogos dos soldados romanos que estiveram permanentemente na Fortaleza Antônia vigiando o que acontece. As pedras que estão aqui dentro foi elevado da profundidade do piso de Jerusalém naquela época de Cristo. Tudo isso, imagina, naquela época 10 metros abaixo da superfície atual, ok? Mas aqui tem duas capelas, uma da flagelação, outra da segunda estação, enquanto Jesus começou a carregar a cruz. Sexta-feira, toda sexta-feira, os franciscanos saem 3 horas da tarde com a cruz, fazem a Via Dolorosa da versão católica até o Santo Sepulcro, que a gente vai conhecer também entre hoje ou amanhã. A gente vai ver como estamos com a hora. Mas este edifício está reconstruído. Logo, Ezequias, depois da destruição do reino de Entrou pela porta das ovelhas. Sim, Jesus entrou pela porta das ovelhas. Foi condenado, foi
preso aqui no Jardim das Oliveiras, de lá para a casa de Caifás, da casa de Caifás Foi para Pilatos. para Fortaleza Antônio. E na entrada triunfal foi pela Porta Dourada. Isso. Então Está fechada. na triunfal foi pela Porta Dourada e depois, antes de morrer, foi pela Porta das Oliveiras. Olha, se calhar deste lado se vê os nomes. Seguinte, a versão católica vai 100 metros e sobe na igreja de São Sepulcro. Ao muro, direto 5 minutos é o muro. A gente vai nesse lado. 10 minutos a gente chega lá no Jardim da Tumba. Esse lado é o lado árabe, esse lado para em cima é o lado cristão. Aquela casa com a menorá, a Hanukkah lá com a bandeira, é uma casa de Ariel Sharon, já há anos. Ele comprou. Uma das casas que teve ele. Até hoje é na mão dos judeus. Quando Israel voltou aqui em 67, começaram a comprar casas dos locais. Uma dessas casas é do Ariel Sharon. Na época de Cristo, pessoal, tem que pensar completamente distinto do que a gente vê agora. Mas nada, ninguém sabe como era. Não posso dizer, essa estrutura da Via Dolorosa, naquele lado católico, naquele lado evangélico, é porque esse que tem. Tem essa rua que vem da Fortaleza Antônio, uma rua que vira ali, outra rua que vira ali, é isso que todo mundo segue. Mas na época de Cristo, primeiramente, olha essas pedras. Essas pedras é o piso de Jerusalém na época de Cristo, que foi elevada a 10 metros de profundidade. As pedras não estavam aqui? Não, essas pedras foram levadas do fundo. Essas pedras é o piso da época de Cristo. Como foi a estrutura? Ninguém sabe. Pessoal, 2000 anos, essa cidade aproveitou tantas mudanças, modificações poderosos. Ninguém pode dizer. Tem para saber mais ou menos a estrutura da cidade naquela época, tem que escavar tudo que está na atualidade à superfície. Esquecem. A gente segue tradição sobretudo. Tá ok? Essa é a porta de Damasco. Por onde Paulo saiu em perseguição aos cristãos em Damasco. Enquanto Ras El Amud, ou onde estava terminando o cardo bizantino que a gente ainda vai conhecer hoje. Aqui abaixo, em 67 não era esse nada, era terra, nada, a elevação foi bem mais baixo. E essa é a entrada principal, tem 2 portas principais, essa e a porta de Jaffa. As outras portas são menorzinhas, mas a mais linda é essa porta de Damasco. Damasco monumental, olha os pináculos.
essa porta monumental entre todas as portas. Dois importantes, essa e a de Jaffa, ok? Entre os dois tem a porta nova que nós vemos quando nós viajamos e baixamos do ônibus 500 metros mais para lá. E aqui embaixo é uma caverna artificial enorme, onde tiravam pedras para construir Jerusalém ao largo da época, ao largo da história da cidade. Tudo isso tem ao redor de 200 anos. Antes, nada. Abaixo da porta tem umas... Chegou no bairro judeu. Aqui terminou. E aquilo está ao nível certo. E aquilo está ao nível real. Aquele é o nível certo na época de Cristo. E a muralha de Jerusalém, na época posteriormente a Cristo, 30 anos depois de Cristo, quando Jerusalém estava destruída, nós estamos dentro da muralha. Você lembra a maior muralha que te mostrei? Então nós estamos adentro. Hoje tem nada, um pedaço pequeno. Seguem como a gente vai seguir agora, um pouco na esquerda, tem bem pouco dessa última muralha grande da cidade de Jerusalém no dia 70. Ou ano 70, quando Jerusalém estava destruída. Até 67, tudo isso é Jordânia. A fronteira, essas casas, ele que encontrou a primeira vez, mas não ele a primeira vez que encontrou sinais cristãos. Sinais cristãos tem aqui já da época bizantina, que a gente vai ver ao lado da tumba. Mas quando Charles Gordon encontrou esse local, foi principalmente uma colina de pedras, rochas e thorns, como se diz? Espinheiros. Nada, não podia ver nada. Só que, o que a gente vai ver? A tumba que está ao lado, o facto de estar fora da muralha, tudo isso convenceu Charles Gordon que pode ser que esse é o local. Assim, se é esse ou não. O Gordon, depois no mau inglês dos árabes, deu Garden. E só tem 170 anos. É que mudam as coisas. 130 anos, 130 1870. Exatamente. É isso. Mas, portanto, é um general que vem aqui, vinha da China, não sei o que, estava aí, estava a dormir e abriu os olhos e viu ali um buraco e disse que aquilo é que era. Bom, mas na realidade não há base para dizer que era aqui. Porquê é que o túmulo estava vazio? Porque há aqui um túmulo do primeiro século, isso interessa-nos. Mas está vazio porque no ano 40 fez-se a terceira muralha de Jerusalém. E com a terceira muralha de Jerusalém foi preciso limpar os túmulos todos que estão dentro que ficam para cá da muralha. Por isso é que tudo que se encontra de túmulos nesta área está vazio por causa da muralha. Não são todos de Jesus porque está vazio. Agora, Falam que levaram Jesus carregando a cruz é um local que chama Gólgota, onde foi crucificado e ao lado foi um jardim vazio, ao lado do jardim, certo? Olha essa foto. Essa foi tirada em 1880. Olhando aqui. Essa foto. Certo? Tem forma de quê? Uma cara, caveira. Tem. Olha aquele. Certo? Essa boca hoje está enterrada abaixo do parking. Aqui tem parque de estacionamento. Ok? Está fora da muralha. Olha a muralha. Já na época de Cristo, era fora da muralha, era cemitério. Até hoje é um cemitério. Lá em cima, árabe. Mas naquela época também era cemitério. Ok? O jardim, a gente vai ver o que sobrou daquele jardim que estava aqui na época. Provas de jardim. E o túmulo que a gente vai ver. E quando nós chegamos com o ônibus aqui atrás, olha a muralha, eu falei que era a estrada principal que vai para o Mar Morto, para Jericó.
Olha, na época, o local que os condenados foram crucificados, chamando a morte, era um lugar que todo mundo poderia ver. Alto, né? Alto. Um pouco mais elevado, porque todo mundo tem testemunho do que acontece com alguém que está condenado. Tá certo? Só que o local muitos anos foi abandonado. E não podia perceber nada o que foi aqui. Mas, outra vez, fora da muralha, cemitério, forma de caveira e o jardim. São três coisas que a Bíblia fala para nós que existe. Ainda não é o significado que esse é o local. Mesmo os locais, os anglicanos que tomam conta, a associação do Jardim da Tumba, eles que mantêm esse lugar. Não tem ninguém ajudante que apoie, que mantém esse local, além desses visitantes que vêm cá celebrando comunhões, que pagam para manter esse local. É uma associação privada do Jardim da Tumba que foi estabelecida ao fim do século XIX. E quando eles começaram a organizar esse local, tem 4, pelo menos, provas que provavelmente, ou talvez, provavelmente não, mas a teoria que foi nesse local, certo? Bem básico. Rei Davi. Nada a ver. Não tem nada a ver. Gostei, está um pouco entendendo, mas nada. Até o rei Davi. Começa com esse prédio como trem. Aqui na esquerda abaixo é o primeiro bairro judeu fora da muralha, 1860. Até 1860, judeus exclusivamente viveram dentro da muralha. E começaram a saírem quando construíram esses primeiros prédios longos que estão aqui abaixo, ao lado do moinho. Esse moinho de trigo foi construído nessa temporada por Moshe Montefiore, um grande judeu com poder a favor dos judeus, que para eles podem ter pão bem barato. Só que não foi com muito sucesso, porque naquela época sair das muralhas foi desagradável. Então esse é o primeiro bairro judeu. Aqui essas casas, essas moradas que estão aqui, na atualidade, você tem que ser meio milionário para comprar uma casa ou um apartamento aqui, porque realmente os preços estão lá em cima, enquanto até 67 era uma porcaria. Eram as casas assim meio abandonadas, porque Jordânia estava aqui e a fronteira corria aqui abaixo, e não foi agradável viver frente do rifle da Jordânia com essa distância, é? Mas ao lado é o Rei Davi, um hotel bem chique, 31, e o Inca, essa cúpula pequena onde está a crua, esse é o Inca 1933. Inca é a Associação Cristã de Jovens. Até hoje um prédio, lindos prédios em Jerusalém. E o resto tudo para lá esse hotel é o King Solomon. Também é meio luxo, não é como o King David. E daqui para aquele lado é a Cidade Nova, enquanto aqui abaixo é a piscina do Sultão. Olha a construção, o auditório que está lá abaixo, estão instalado cada vez no verão para fazer show, sobretudo música. E essa represa foi feita
foi construída para acumular a água aqui, para utilizar na cidade, do mesmo construtor dessa muralha atual chamado Suleiman Magnífico. Ele deixou também a inscrição na represa, tanto como nas portas de Jerusalém, tem sua inscrição para glorificar Ele mesmo. Vamos subir nas... Esse local, para os cristãos em geral, é importante, porque nesse local, algum lugar, Jesus mandou 2 discípulos preparar a ceia. Onde exatamente? Quem sabe? Por quê? Porque eu estou dizendo quem sabe? Porque esse complexo tem 750 anos. E esse complexo está construído sobre uma igreja enorme que estava aqui localizada a partir de 390 até 638. Essa igreja chamada Águia de Sion, restos dessa igreja está abaixo da abadia da Dormição, que está ao lado, uma igreja benedictina católica, onde eles guardam os capitéis das colunas daquela igreja 1600 anos atrás. E aquela igreja da Águia de Sião foi construída porque os seguidores de Jerusalém, de Jesus, continuamente identificaram por aqui algum lugar a sala onde estava Jesus celebrando Pesach com os discípulos. Mas já mencionamos quantos guerreiros poderosos dominavam Jerusalém, quantas vezes os prédios de Jerusalém foram destruídos e construídos, aonde exatamente estava a casa, a sala da última ceia, ninguém pode dizer. Mas, pela necessidade dos cristãos ao longo da história, os franciscanos construíram essa sala atual. Bem típico românico, estilo românico, esses arcos, que a gente encontra muito na Europa. A medalha que está lá em cima tem uma forma de cordeiro. Capitel da coluna que está naquele lado, pelícano, com 2 filhotes que bicam o corpo, simbolizam Jesus no arte cristão e nada mais. Não tem mais outra coisa para comprovar que é o local. Só esses desenhos figurativos simbolizam Jesus. Pronto. Posteriormente, esse local foi convertido como mesquita. Como se chama esse? Esse altar, como se chama da mesquita? O altar da mesquita se chama mihrab. Ok? Mihrab. Todas as mesquitas do mundo, o nicho da mesquita se chama mihrab, vira a Meca. Essa construção, 750 anos, foi convertido como mesquita porque os muçulmanos no século XVI, eles converteram nesse local como mesquita. Por quê? Porque assim, porque agora estamos no poder
E esse local vai ser convertido como mesquita, pronto. Não tem motivo. O motivo é que nós estamos no poder. Esse local cristão vai ser agora muçulmano. Então localizaram o mihrab e esses vitrais, inscrição em árabe. Inscrição em árabe. Inscrição árabe. Pronto, até 48. Foi sobretudo mesquita. Desde 48, sobretudo, é o local cristão. Mas também, raramente, pode ver muçulmanos que entram para orar. Raramente. Sobretudo, os cristãos entram comemorando a ceia de Jesus com os discípulos nesse local. Mas onde exatamente foi, ninguém pode dizer. Essa árvore de oliveira simboliza duas coisas: paz primeiramente e também sabedoria. Quando levaram essa estátua de oliveira aqui, não tenho certeza de dizer. É isso. Ao primeiro dia eu falei que em Jerusalém, mais de qualquer outro lado de Israel, judeus, cristãos e muçulmanos estão em cima, abaixo, ao lado do outro. Aqui é a sala da última ceia. Abaixo de nós é a tumba de rei Davi. A tumba do rei Rei Davi. E vamos ver o que tem lá, se não tem perguntas até agora. É bem claro? Sim, sim. Se aqui, acreditam que é aqui, amém. Acreditam que não, aleluia. É por aqui. Para mim, tanto faz. Ele foi sepultado à parte. Mas para os judeus, claramente que é aqui. Dá uma olhada e saímos, continuamos a casa de Caifás, supostamente. E que é fotogénico? Ele não cobra nada, mas nós cobramos. Não? Sim, já foi. Para comemorar as vítimas do Bergen-Belsen e os outros campos de extermínio na Europa entre 39 e 45. Um pequeno salão com fotos de lá. Não é o Museu do Holocausto. Tem um Museu do Holocausto lá no outro lado da cidade. Um pequeno salão só para lembrar, sobretudo, Bergen-Belsen, um dos campos de extermínio, e os outros das vítimas, 6 milhões, que hoje nós temos documentados 3 milhões. Aqui só um pequeno ao lado, ou em Monte Sião, ao lado da tumba de rei Davi. É isso. Eu não sei quantos de vocês já visitaram ou aqui o Museu do Holocausto, ou em Washington, ou quem que visita os campos de concentração ou de extermínio.
que tem na Alemanha, em Polônia, tem com tudo que sobrou lá. Poucas fotos que estão aqui, não sei se dá para perceber, mas é um hint, uma ideia pequena. Nós estamos em tempos de contestação de tudo. E hoje já se contesta que houve o Holocausto. E gostava que não houvesse ninguém deste grupo que jamais contestasse que houve o Holocausto. O Holocausto existiu. E os membros que eu tinha aqui quando estava a trabalhar em Israel, uma das senhoras tinha perdido 23 pessoas da sua família em Auschwitz. Isto não é brincadeira nenhuma. Eu tive um membro que esteve emparedado durante mais de 6 meses para sobreviver ao nazismo. Eu conheci as pessoas que vieram para aqui e que sobreviveram, portanto, mas que tinham as histórias. Eu ouvi as histórias dessa gente e isso impressionou-me imenso. E não há explicação para o que se passou durante o tempo nazi e é bom que isso não saia da memória histórica das gerações que nós vivemos. É bom que nenhum jovem ignore que houve uma perseguição maciça contra o judeu e que essa perseguição pode vir outra vez e é bom que nós tenhamos ou saibamos prestar homenagem a todos esses que sofreram, que morreram e que são em parte um exemplo de ser filhos de um povo que é chamado por Deus. Não esqueçam que o judeu foi perseguido por causa do Abraão e porque foi um povo de Deus. E este é um momento para nós evocarmos precisamente isso e ficar na nossa memória triste, mas ficar na nossa memória em relação à história do judeu. Uma mais coisa, eu acho que é importante, lá em Yad Vashem tem mais de 20 árvores plantadas dedicadas aos justos das nações, ou seja, cristãos que riscaram a vida sabendo que os nazistas percebem que tem um judeu na casa deles ou uma igreja que tem judeu escondido lá, vai se morrer na hora, sem perguntar por que tem judeu escondido aqui. Hoje tem documentados mais de 20 mil justos das nações, como nós chamamos aqui. Alguns são adventistas. Em Israel, e um deles, eu acho que é o único português, chamado Aristides Mendes Souza, que tem o árvore dele plantado ali, cada vez que estamos ali, passamos ao lado do árvore dele, ele mais muitos. Só justos só porque sejam humanos, diferente de muitos outros que não eram humanos e que mandaram os judeus ao princípio aos campos de concentração e logo para os campos de extermínio. Mas Israel agradeceu esses todos justos na mesma forma. Uma árvore plantada tem a folha explicando cada um o que fez, onde fez. Pronto, mesmo que salvou 1000 judeus, tanto como um judeu, todo mundo recebeu o mesmo agradecimento. Há uma terminologia em hebraico que é diferente da nossa. E para não dizerem que são os goim, as nações, que ajudaram o judeu, introduziram a palavra tzedikim, ou justos, que é uma palavra bonita e que é uma palavra até afetuosa para com essas pessoas. Mas é uma palavra que sai do hebraico e tem de ser entendida no contexto hebraico. Hassidei, nós chamamos Hassidei Umot Olam, misericordiosos das nações. Essa tradição direta.